Sejam todos bem-vindos a mais um Reiki Fora da Caixa. Nós estamos indo para o episódio número 12. Nesse Reiki Fora da Caixa, a gente fala sobre tudo, para literalmente tirar você da caixa, para te trazer dicas para você aplicar Reiki, para você ajudar as pessoas. O nosso tema de hoje vai ser como alinhar o seu propósito de vida através da criança interior. Então a gente vai mostrar para vocês atividades dinâmicas aqui de como você pode identificar as suas melhores habilidades quando você era criança para você estar alinhando com o seu propósito de vida. Esse Reiki Fora da Caixa aqui é composto por mim, mestre Edu, mestre Reiki Xamânico Edu, fundador aqui da escola RXZ, e pela nossa... E pela Rosa, que também é mestre em Reiki Xamânico Estelar e que tirou o curso na escola do Edu, na escola RXZ, melhor escola do mundo. Olá, Telmo. É a melhor escola do mundo. A escola RXZ é a melhor escola do mundo. É a escola do mundo, é isso mesmo. Indo começando por Portugal e depois vamos para as outras. Exato. Vamos trazer a escola para Portugal, sim. Show. Então, gente, voltando aqui ao nosso tema aqui sobre criança, alinhar o seu propósito de vida com criança interior. O muito interessante disso, para você começar a alinhar o seu propósito de vida, é você trabalhar a sua criança interior. E a gente já vem falando nos 2 últimos episódios aqui do Reiki Fora da Caixa, de como você trabalha a sua criança interior. Aqui já está disponível, aqui nas nossas plataformas, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, está disponível para você assistir os 2 episódios anteriores, que a gente abordou sobre a criança interior, como trabalhar, como é importante trabalhar ela com o Reiki. Porque quando a gente começa a ajudar as pessoas, a gente se sente travado, a gente não sabe como ajudar, a gente começa a ser um terapeuta reikiano, a gente se sente travado. O que acontece? A nossa criança interior está ferida. E a gente abordou tudo isso nos episódios passados. E agora, nesse episódio de hoje, a gente vai começar a alinhar o seu propósito de vida ligado com a sua criança interior. A gente vai passar alguma dinâmica para você aqui, algumas atividades. Porque as nossas melhores habilidades estão ligadas quando a gente era criança. Concorda, Rosa? É isso mesmo, é isso mesmo. Quando nós somos crianças, já é definido muito daquilo que nós vamos ser. O que é que acontece? Com o tempo, nós vamos perdendo e deixando de recordar aquilo que como crianças e seres mais puros e que absorvemos muito mais aquilo que nós já tínhamos combinado que tínhamos cá a fazer, nós vamos nos esquecendo, e com a questão da sociedade que nos vai impondo, que nos vai moldando, nós acabamos por nos esquecer. Mas é verdade é que nessa parte da infância, pré-adolescência, é quando nós realmente já temos muito daquilo que nós vimos cá fazer definido. Não, esse gato não existe. Iron, tu gostas mesmo de aparecer. Faz uma live só com ele sentado aí na cadeira. Iron. Ele botou a pata na tela, mexeu em tudo. Pois, Iron, tu ainda não sabes fazer essas coisas. Mas, enfim. A criança interior e a criancinha dele tá aqui para trabalhar, então faz total sentido, né, Iron? Faz total sentido para você estar aqui, né? Show de bola. Então, vamos continuando aqui, antes que eu perca a linha de raciocínio. A linha. Então, os nossos maiores sonhos que a gente tem tá ligado à nossa infância. Lá quando a gente era criança, não sei se você consegue lembrar ou não, a gente vai fazer esse exercício para você lembrar hoje, nessa questão de você lembrar os seus maiores sonhos quando você era criança. E antes de a gente continuar, eu já anotei uma dica aqui, que é muito importante para você que tem filho, você quer ajudar o seu filho. Como que você faz para ajudar o seu filho? Geralmente, criança ali dos 7 aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade, até os 14, começa a ter muitos sonhos, muitos desejos. Eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um advogado. Pede para o seu filho escrever tudo isso. Compre um caderno só para isso. Só para o seu filho escrever os sonhos dele. Escreve todos os sonhos, desejos que ele tem. E pede para ele escrever também, seu filho ou a sua filha, para escrever nesse caderno as suas melhores habilidades. O que você gosta de fazer? Escreva tudo no caderno. Escreva tudo no caderno. Fala para o seu filho escrever. Esse caderno é só para isso. O caderno dos sonhos do seu filho
e caderno das habilidades. Um caderno só, escreva tudo. Por quê? Quando chegar na vida adulta, lá nos 18, lá nos 20 anos de idade, chega naquele momento, o que eu vou fazer da minha vida? Que faculdade eu vou fazer da minha vida? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quais são minhas habilidades? Eu fiquei perdido nessa idade. Acho que a maioria fica perdido nessa idade. Não sabe o que vai fazer. Não sabe para que caminho ir. Então, já pensou? Seu filho chegar lá com 18, 19 anos, pegar esse caderno e ler tudo que ele escreveu na infância? Olha como fica mais tranquilo para alinhar, para decidir qual faculdade, qual curso fazer, o que fazer da vida. Fica muito mais tranquilo para fazer esse alinhamento. Se você quiser ser um pouco mais específico, cria um e-mail e manda esse e-mail. Digita tudo no e-mail e manda. E vai ficar salvo nas nuvens também. Cria um e-mail para o seu filho, para a sua filha, esse e-mail, e você envia para ele. E lá na frente, ele vai ler esse e-mail. Então, você pode deixar guardado no caderno e guardado no e-mail. O caderno pode ser que se perca, tem a opção do e-mail também. Pode ser que se perca o e-mail, tem a opção do caderno. Então, é legal você ter as duas opções que você pode fazer para o seu filho lá na frente, ler. Imagina você hoje pegar um caderno. Você hoje. Era isso que eu estava a pensar. Nós não tivemos esse caderno. Imagina você hoje, Rosa, pegar esse caderno e ler tudo que você escreveu quando você era criança. Mas eu tenho algumas coisas escritas, por acaso. Não necessariamente precisa ser a criança escrevendo. A criança pode sentar do lado e falar tudo e você, pai, escrever. É uma excelente atividade para fazer entre pais e filhos. Aliás, eles podem fazer, inclusive, o desenho da capa, chamar-lhe o caderno dos sonhos, e eles fazerem os desenhos, porque nos desenhos eles também vão transmitir algumas coisas que eles depois lá à frente vão se lembrar, porque o que eles vão desenhar nessa capa também vai transmitir muito daquilo que eles são, porque o desenho transmite mensagens e eles vão se recordar dessas mensagens mais à frente, eles vão saber aquilo que eles desenharam, que é para os miúdos mais pequeninos. O meu já está na fase em que está a decidir, e eu fiz exatamente um exercício muito parecido com esse há pouco tempo com ele, porque ele está numa fase em que agora tem que decidir o que é que ele quer fazer, se ele quer seguir no ensino normal ou se quer ir fazer um técnico ou profissional, o que ele quer fazer. E nós demos-lhe a decidir realmente o que é que ele queria fazer, mas ele primeiro teve que fazer este exercício de escrever aquilo que ele queria para ele, porque é que ele queria aquilo, porque ele já nos tinha dito, mas porque é que tu queres isto? Qual é a tua motivação? Porque é que tu estás a querer ir para aqui? É porque os teus amigos vão? É porque tu gostas mesmo disto? E ele concentrou-se e fez este exercício. E acreditas que o mindset dele, ele estava com algumas dificuldades na escola. E ele sempre foi um bom aluno, mas realmente ele já estava a começar a ficar cansado da escola. E acreditas que este exercício acabou por o motivar e ele de repente mudou o mindset completamente, a nível da escola, a nível daquilo que ele queria, e percebeu que ao pôr aquilo ali, ele realmente ficou mais claro na cabeça dele aquilo que ele queria fazer, que não era só porque os amigos iam, não, é porque ele gostava, e gostava porquê? E então ele foi escrevendo e porque é que gostava, o que é que ele já sabia fazer sobre aquilo. Fomos visitar algumas escolas e ele já começou ali a encaixar aquilo que era. Ou seja, isto muda muito o mindset da criança. E cria uma outra coisa, que é a questão da autoestima, porque nós às vezes desvalorizamos aquilo que eles nos dizem. E a criança interior lá à frente, quando é desvalorizada na infância, e já falamos disso anteriormente, depois fica um pouco a pensar, mas a minha mãe tinha-me dito isto quando eu era pequeno, o meu pai disse-me isto quando eu era pequeno, e assim eles já não têm essas dúvidas. Quando eles chegam lá à frente, eles sabem que foi aquilo que eles escolheram fazer, e começam a ter mais clareza do propósito de vida deles. Exato, bem isso mesmo. E uma das atividades que você pode fazer no caderno, a gente vai começar a fazer agora. Você pode perguntar para o seu filho, para a sua filha, ou você mesmo agora. Então, eu peço que, se você tem alguma coisa para anotar, um caderno, que você tenha uma caneta para anotar, essas perguntas a gente vai fazer, para você começar a alinhar o seu propósito. Para você lembrar lá da sua criança interior. Começar a alinhar esse propósito de vida. Por quê?
quando eu lembro das minhas principais coisas que eu gostava de fazer quando era criança, eu gostava muito de assistir o filme do Dragon Ball Z. Por quê? Eu admirava muito a questão da meditação que eles faziam para restabelecer a energia, a energia saindo pelas mãos. Eu gostava muito nisso, então eu ficava ali 1 hora meditando também. Eu não sabia que aquilo era meditação, eu ficava ali brincando com a energia na mão. Nem sabia que era meditação. Ficava eu e minha prima, quase 1 hora, chovendo. Eu lembro até hoje essa imagem, chovendo, na casa dela, ela de um lado, estado de Buda, eu no outro estado de Buda ali meditando. Nem sabia que era meditação. Lá na época eu já fazia isso. E eu sempre tinha esse desejo também de ajudar as pessoas. Eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, sempre fui bom comunicativo, jogando futebol, era sempre capitão, era sempre líder. Então eu sempre fui líder aonde eu vivenciei meus ambientes. Então era essa questão de comunicação, essa questão de expressar. Então essa questão de buscar também a autocura. Então isso tudo lá da minha infância, enfim, tem várias coisas aqui que a gente vai começar a abordar aqui, que vai fazendo total sentido. Que primeiro, vamos puxar algumas lembranças da nossa criança interior. Vamos começar a puxar uma dinâmica aqui, para você começar a estimular. Qual era o seu apelido de infância? É muito importante você lembrar isso. Por que a gente começa pelo apelido? Para começar você ir lá, fazer aquele remember, sabe? Para você começar lá a acessar a sua criança interior. Então, qual era o seu apelido de infância? O meu, Rosa? O meu era Dudu, era Dado, era Edu, como é hoje. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa. Bananinha. Bananinha era o meu apelido de infância lá quando eu era criança. Quando eu nasci, acho que o meu primeiro apelido foi Bananinha. Meu primeiro apelido foi Bananinha. Aí depois chegou na adolescência, me chamavam de Baiano. Mas, enfim, esses foram meus principais apelidos. E o seu, Rosa? Vocês também vão repetindo aí, galera. Os meus, então, na minha família, toda a gente me trata por Joca, que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com uma questão que eu, quando era pequenina, o meu pai estava a mudar a fralda e entretanto, eu fiz um xixi para cima dele. E então ele disse, ai, a minha mijoquinha. E então eu fiquei a Joca. E toda a gente na minha família me trata por Joca. Pronto, isto é a primeira vez que eu acho que oficialmente estou a dizer isto. Joca? Joca. Vem de uma palavra que eu não vou dizer aqui na live, mas que quem é de Portugal percebe, que tem a ver com xixi, basicamente. E foi o diminutivo dessa questão. Depois, os meus professores, é engraçado, porque os meus professores de matemática, todos me tratavam pelos meus 2 nomes. Isto é curioso porque foi desde o início. Que eu sou Rosa, espaço Ângela, não é tudo junto. E então, todos os meus professores de matemática me tratavam por Rosa Ângela, os 2 nomes. Nenhum deles nunca conseguiu tratar-me só pelo primeiro nome. E eu achei isto muito curioso. Eu também sou como tu um bocado, porque eu pratiquei muito desporto e também estava sempre a fazer coisas, e era Rosinha, era o nome que mais me chamavam. E tinha também um professor de educação visual que havia um chocolate cá em Portugal que se chamava Regina, que ainda existe hoje, ainda há algumas coisas. E como ele via em mim a cor do chocolate, ele não me chamava Rosa, chamava-me o nome do chocolate, e então chamava-me Regina, porque Regina também é o nome de uma pessoa, e então ele chamava-me Regina. Em vez de me chamar Rosa, eu fiquei Regina a vida toda para ele. Eu acho que até hoje ele não sabe o meu nome de verdade. Pronto, e estas as recordações que eu tenho dos nomes de infância. Então, isso é muito legal, gente, vocês fazerem esse estímulo de puxarem o apelido de vocês de infância. Quem quer comentar aqui também seu apelido de infância, pode colocar aqui no chat, sem problema algum. A gente vai ficar bem feliz em ver os apelidos de vocês também. Então, isso é puxar com... Aí eu pergunto para você, quando você lembra desses apelidos de infância, o sentimento que vem é um sentimento feliz, é um sentimento alegre? É. Ou é um sentimento que... você recebeu, como é que se fala? Alguma coisa depreciativa. Enfim, agora esqueci a palavra, cara. A palavra muito debatida aqui no Brasil, que as crianças sofrem bullying. Ou você tem um sentimento de bullying?
Não. Aqui no Brasil se fala bullying. Ou você, Bullying você aqui lembra, também. quando você lembra dos apelidos de infância seu, qual sentimento que vem? Vem o sentimento de bullying? Ou vem o sentimento de alegre, de diversão? Eu sempre fui o sentimento de diversão. Sempre o sentimento de diversão mesmo. Então, Olha, o Flávio que lhe chamava o gigante porque ele era sempre o mais alto da turma. Gigante é giro. Taninha... Tatinha, Taninha, Raquel, quando a minha mãe estava zangada... Era... Pois, também chamam os dois nomes quando estão zangadas connosco, chamam sempre os dois nomes, também não sei porquê. Que legal, que legal. Então, essa é a dinâmica para você começar a já puxar a sua criança exterior. É você identificando os seus apelidos. Essa é a primeira. A segunda é, a gente vai acelerando um pouco aqui, porque tem bastante perguntinhas para fazer, senão a gente vai até 8 horas da noite aqui fazendo. Qual é a sua primeira lembrança da sua infância? Pare agora, respire e deixa vir a primeira lembrança da sua infância. Vamos lá, todo mundo agora para, fecha os olhos, dá uma respirada e deixa vir a primeira lembrança lá da sua infância. Fechou, não é para pensar muito não, a lembrança ela vem rápido mesmo. A minha foi, você vai rir, o meu irmão ele era muito arteiro, arteiro que se fala é muito sapeca, E um dia ele tava com o martelo na mão, ele pegou o martelo e pum, deu uma martelada na minha cabeça. Acho que eu incomodei ele pegou e pum, uma martelada na minha cabeça. Então essa que foi a lembrança. Ficaste logo com essa. Então, isso é para você estar já puxando a sua criança interior, que você vai entender onde a gente quer chegar daqui a pouco. Você, Rosa, a lembrança que veio. A lembrança que veio foi... eu era a defensora dos pobres, dos fracos e dos oprimidos. Eu não podia ver ninguém a sofrer na rua e eu lembro-me de ser muito pequenina ainda. Foi a primeira recordação que veio, e vem muitas vezes esta recordação. E nós fomos a uma cidade, nós morávamos numa aldeia, fomos à cidade do Porto, que é a cidade do Telmo, e na Rotunda da Boa Vista, naquela altura, foi quando as pessoas regressaram das ex-colónias e havia muitas dificuldades e havia muita gente a pedir. E eu, sempre que passava ali, via aquelas pessoas a pedirem, algumas pediam por necessidade e outras era porque estavam ali a pedir só por pedir, mas eu não percebia isso e para mim aquelas pessoas estavam em necessidade e então eu puxava a saia da minha mãe e estava constantemente a dizer, oh mãe, mas dá qualquer coisa, mãe dá qualquer coisa, mãe dá qualquer coisa. E eu estava sempre neste registro, mãe dá qualquer coisa. Ajuda, porque eu não podia, porque eu não tinha dinheiro, não é? E então eu achava que a minha mãe tinha que dar moedas a toda a gente. E eu lembro-me de puxar a saia da minha mãe e puxá-la para trás, e a minha mãe dizer, não dá, filha, não dá. E eu a puxar a saia da minha mãe e dizer, dá, mãe, mas dá, eles precisam. E isto é uma coisa que eu tenho muito clara das primeiras memórias de infância que eu tenho, muito pequenina. Muito pequenina. Que legal. Olha só como está relacionando as lembranças que vêm, né? Como está relacionando. Então, você anota essa lembrança que veio e começa a fazer a reflexão dessa lembrança. É uma criança triste? Era uma criança alegre? Comece a fazer essa reflexão. Você sofreu muito com essa lembrança? Volta nos episódios anteriores e assiste lá como trabalhar essa criança interior. Aqui é mais para alinhamento de propósito, daqui a pouco tudo vai se encaixar. A gente está montando um quebra-cabeça aqui, até chegar ao final começa a se encaixar as coisas. Perfeito? Então, essa foi a nossa pergunta número 2. A nossa pergunta número 3 é: seu ídolo de infância. Qual era o seu ídolo de infância? Responde você primeiro agora, Rosa, que eu vou pensar. Tá bem. Então, o meu ídolo de infância, e que me marcou muito, foi ali já nos 10, 11 anos e que foi até a adolescência, foi o meu treinador de handball. Eu joguei handball muitos anos, fui federada de handball, e essa pessoa foi das pessoas que mais me transmitiu valores, para além dos meus pais, mas ele quase que substituiu aqui o papel de educador e de pai, porque ele gostava muito de mim, porque eu tinha já uma mente muito à frente e eu lia muito e ele estava-me sempre a trazer revistas. Na altura eu gostava muito de ler já coisas que não eram para a minha idade, mas que ele percebia, então trazia-me e transmitiu-me muitos dos valores que eu hoje transmito ao meu filho,
foi dessa pessoa. E esse treinador de handball, felizmente, foi homenageado. Ele tem um pavilhão na minha terra, porque ele foi realmente uma pessoa muito importante naquela altura, naquela fase, porque estamos a falar de já há muitos anos atrás, em que o desporto no feminino não era tão abrangente e não era tão praticado como hoje em dia. E ele agarrou numa terra pequena e conseguiu formar uma equipa que depois deu muitos frutos, porque nós fomos tricampeãs nacionais, nós viajamos muito pela Europa inteira e conseguimos pôr o nome daquela terra a circular no país, e ele depois foi homenageado, e esta é realmente, naquela altura da minha vida, se me perguntares o meu ídolo, não eram pessoas da música, não era aquela pessoa porque me ensinou muito daquilo que ainda hoje eu tenho como valores e princípios. Esse é o meu ídolo de infância, sem sombra de dúvida. Que legal. Eu só venho um na cabeça, porque ele é um dos meus mentores também. Aí, quando eu fazia um curso e tinha uma dinâmica de listar os 5 mentores, eu lembro até hoje que meus amigos ficavam rindo de mim, porque eu listava ele como mentor. Isso fiquei conhecido como eu listar ele como mentor. Mas, cara, na minha infância mesmo, o que eu admirava muito, que eu assistia mesmo, era o filme do Dragon Ball, cara. Era o Goku. Tu e o Dragon Ball. Eu achava muito massa o comportamento, sem você analisar o comportamento dele, a atitude dele, o que ele faz, enfim, tudo mesmo. Lá na minha infância, o meu ídolo de infância era o Goku. Dragon Ball Z, era o Goku mesmo. E é legal você fazer isso, porque, ok, você identificou o seu ídolo de infância, você identificou. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse seu ídolo de infância e você vai anotar todas as qualidades dele. Escreva 5 qualidades dele do lado, que você admira nesse seu ídolo. Pega e escreva. Que isso você está começando a montar o seu quebra-cabeça de alinhamento de propósito. Porque tudo que você admirar nele está dentro de você. Exato. Tudo que você admirar nele está aí dentro de você, escondido de algum jeito. Então aqui já começamos já a funilar para o alinhamento do seu propósito. Pegue seu ídolo de infância e escreva todas as qualidades dele. Essa é uma das dinâmicas aqui para você fazer, para fazer esse alinhamento do seu propósito aqui. Show? Vamos para... Posso para a próxima, Rosa? Uhum. A próxima é a matéria favorita no colégio. O que é que mais gostavas e o que é que menos gostavas? Então, posso começar com essa. A minha matéria que eu mais gostava, tirando a educação física, né? Que a nossa educação física aqui era só para jogar bola, só para jogar futebol. Nossa educação física que não tinha ensino na época, tirando a educação física, era matemática. Agora vocês sabem por que eu sou números. Era matemática. E a que eu menos gostava era português. Vai ter que me rir, porque é exatamente o contrário. Porque o que eu mais gostava era português e o que eu menos gostava era matemática. Percebes agora porque é que eu não sou números? Mas estas dinâmicas são muito engraçadas, porque realmente eu percebo agora porque é que eu escrevo muito, porque é que eu gosto tanto de escrever, porque é que eu gosto tanto de me expressar pela escrita e pelo português, porque eu lia muito, mas muito pequena, eu lia muito, tudo que eu apanhava que tinha letras eu lia e escrevia muito, escrevia imenso, eu comecei a escrever, tudo que era papéis que eu apanhava eu escrevia. E português realmente eu sempre fui excelente aluna. Aliás, as minhas composições, não sei como é que se diz composições na escola, quando nós fazemos aqueles textinhos que os professores mandam fazer, aqui chama-se redação ou composição. Pronto, as minhas iam sempre para o quadro de honra porque eram sempre já tinham um conteúdo. Eu lembro-me de uma em que eu tirei... Agora, olha, estás-me a fazer lembrar de uma coisa. Eu tive uma composição que foi para o quadro de honra que eu utilizei um termo, eu não tinha pensado nisto antes da live, eu utilizei um termo que tinha visto num livro de quadradinhos do Tio Patinhas, se não estou em erro,
em que eles falavam, os mirins, os escuteiros, falavam da mãe natureza, e nós fomos fazer uma dessas composições sobre qualquer coisa, e eu utilizei esta expressão, mãe natureza, e não era muito normal naquela altura utilizar-se esta expressão, e a professora ficou encantada com aquilo, e agora é que eu estou a pensar, mãe natureza, e aquela composição teve muito tempo em exposição. Olha lá, não, isto agora veio-me assim de repente, nem me lembrava já disto. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Pois é. Esse é o propósito da dinâmica mesmo. De a gente começar a puxar isso. Essa dinâmica vai fazendo você mexer com a sua criança interior. O Cantinho das Fadas colocou ali, ó. Eu odiava, vou te ajudar nessa dinâmica agora. Eu odiava matemática e adorava desenho. Ok, você adorava desenho lá na sua infância. Adorava desenhar. Beleza. Você gostava de desenhar. Ok. O desenho tem alguma relação com o seu ídolo? Olha as qualidades do seu ídolo. Comecem a relacionar isso. O desenho tem alguma coisa parecida com o seu ídolo de infância? Começa a fazer relacionar isso. E depois você relaciona o desenho, o ídolo, tudo junto com a lembrança que você teve. Começa a achar um ponto comum entre tudo isso. Comece já a achar um ponto comum. Aí você já vai começando a ter umas sacadas como a Rosa teve aqui. Como eu tive aqui. Ó, por isso que na minha infância, eu gostava de matemática. Por isso que hoje eu gosto de números. Eu gosto de analisar alguns números, ver alguns números, separar as minhas pastas, organizar as minhas pastas aqui por números. Porque eu gosto de números. Se eu gostasse de português, eu ia separar as pastas por letra alfabética. A, B, C, D. Eu separo aquilo por números. Porque eu gosto. Então, tudo isso você vai identificando já as suas habilidades e alinhando o seu propósito. O que você queria ter tido... Ter tido na infância. O que você queria ter tido na sua infância que você não conseguiu ter? Você queria ter na sua infância? Eu não entendi essa pergunta, Rosa. É o que é que tu querias ter tido? Uma bicicleta, um brinquedo, sei lá, uma comida que tu gostavas, um livro, cadernos. Eu é rápido dizer. O que é que eu gostava de ter tido mais? Livros. Livros. Eu não deixava de ler porque eu ia à biblioteca, mas o que eu gostava de ter tido muito era livros. Se eu falasse para minha criança interior, eu ia falar para ela ler. Eu não tinha muito esse hábito de ler quando era criança. Eu tinha. Então eu ia falar para ler. O que você se emocionava quando era criança? Como que você se emocionava? Com que você se emocionava quando você era criança? Olha, isso aqui é difícil, hein? O que você se emocionava? Eu era birrento. Eu me emocionava porque eu tinha muita birra. Se eu não ganhava alguma coisa, eu chorava. Isso fazia me emocionar. Emocionar não, era mesmo fazer birrinha. Eu lembro até hoje, porque se eu não ganhava um carrinho, eu chorava, um carrinho de controle, eu chorava até ganhar. E queria para agora. Então, isso foi uma das lembranças que eu teve, que me ajudou muito no momento atual. Porque eu achava que as coisas deveriam acontecer tudo no meu tempo. Rápido, tudo no meu tempo as coisas deveriam acontecer. E isso eu identifiquei que a minha criança era assim. A minha criança lá na infância, ela queria que as coisas acontecessem tudo no agora. Porque eu ganhava as coisas no agora que eu pedia. Não tem nada que reclamar dos meus pais. Eles sempre me deram o que eu queria. Mas isso trouxe para a minha vida adulta que, chegando agora aqui na minha empresa, no meu negócio, tudo as coisas aconteciam do dia para a noite. A minha criança interior ficava aquela coisa birrenta lá dentro. Ficava aquela coisa lá. Disse, opa, isso é lá da minha criança interior. Vamos trabalhar. E eu vim trabalhando isso aqui esse ano, aos poucos. Paciência. A paciência, que as coisas vão acontecer no tempo que é para acontecer. Não necessariamente sempre no meu tempo. Então, eu vim trabalhando essa questão. Então, isso você vai alinhando o seu propósito de vida também. Você identificando isso. Você identificando a sua criança. Você vai alinhando. Pô, a sua vida não está indo, não está indo. Por quê? Olha para sua criança como eu olhei também. Então, essas são algumas emoções que eu trago. Que ficou muito gravado em mim, assim. Mas eu era de emoção fácil. Ainda hoje sou. Mas eu era de emoção fácil. Mas havia coisas que me emocionavam muito mais do que outras. A questão dos animais. Os animais, para mim, na altura havia muitos animais abandonados e para mim tudo que era cão, gatos eu não conseguia apanhar, mas cães eu conseguia apanhar e eu levava tudo para casa, dava banho, dava comida e ficava à espera que a minha mãe ficasse
com eles. É claro que nunca tive essa sorte. E quando fui morar sozinha, vê lá como é que é, quando eu fui morar sozinha, eu tive cerca de 1 semana e meia sozinha em casa, porque eu depois arranjei logo uma cadela. Pronto, ou seja, eu tinha esta necessidade, eu emocionava-me com isso, emocionava-me com... Eu era muito de andar na rua, na natureza, eu cresci numa aldeia, eu andava muito na rua, e então emocionava-me muito com as minhas colegas de escola, porque eu tinha uma vida um pouco diferente delas, como eu não tinha ter trabalhos depois da escola, elas saíam da escola e tinham que levar as vacas a pastar, tinham que cortar erva, tinham que ir ajudar os pais na agricultura, porque era uma terra de agricultura. E então eu às vezes ficava emocionada de as ver terem que trabalhar, e o que é que eu fazia? Eu levava os cadernos da escola e ajudava-as a fazer o trabalho, que é para depois elas fazerem os trabalhos da escola comigo. Eu ajudava a fazer os trabalhos da escola comigo. Era isso e os animais. Os animais sempre foi uma coisa que me emocionou muito. Sim, Ana, era trabalho infantil. Ainda bem que hoje já estamos um pouco melhor nesse aspecto, mas naquela altura o trabalho infantil existia, principalmente nas aldeias. As crianças iam à escola porque eram obrigadas e faziam o mínimo necessário, mas depois da escola tinham que ir trabalhar. E eu aquilo fazia muita confusão. Então a forma que eu arranjei foi, eu ajudo e depois fazemos os trabalhos da escola juntas. Ou brincávamos também, porque éramos crianças, e brincávamos e era isso que me emocionava. E se os animais, eu não compreendia porque é que os animais tinham que estar abandonados, porque é que tinham que estar sujos, porque é que tinham... E então eu trazia tudo para casa, e dava banho, e dava comida, e era os animais. Ainda hoje é. Tive um gato amarelo muito parecido com o Arnon, que voltei a ter agora, que tenho outro amarelo, que foi só assim o meu gato de eleição, e tinha mesmo esta questão com os animais, muito, muito mesmo. Aida, bem isso mesmo, Rosa. Bem isso mesmo, por isso que faz sentido que você usa hoje ajudar, cuidar e curar. Exato. Faz tudo que você comentou até agora faz total sentido, porque que você usa ajudar, curar e cuidar. Exatamente. Porque, viu como está alinhando, viu como a Rosa usa no slogan dela, ajudar, curar. Cuidar, curar. Ajudar, cuidar, curar. E é exatamente o que ela vem falando desde o começo aqui. Em todas as falas dela, as lembranças, os apelidos, tudo nela relaciona com o slogan dela. Então é isso que você vai relacionando com essas lembranças que a gente está fazendo aqui. Vai anotando isso aqui que a gente está falando, anote suas respostas. Mesmo se você não entender agora, respire, daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco vai fazer sentido. Experiência própria. Próxima pergunta. Essa é legal. Qual é a sua brincadeira favorita na sua infância? Eu? Rosa. Exato. Então, eu gostava de brincar aos professores. Eu gostava imenso de ensinar, gostava de brincar aos professores e gostava de brincar aos supermercados. Ou seja, eu montava uma bancada com aquilo que nós conseguíamos arranjar, porque não havia muitos brinquedos na altura, mas eu fazia com o que tinha, com uma pedra era um pão, e tinha ali, e então fazia uma banca de supermercado, e então atendia pessoas. Eu trabalhei em atendimento de pessoas na minha vida dos 18 aos quase 30 e muitos. E depois continuei a trabalhar e trabalhei sempre com pessoas. Mas no atendimento ao público, aquilo de atender, de ver, de teres uma caixa registradora com dinheiro, eu trabalhei nisto desde os meus 18 anos. E eu já lá atrás, eu fazia isto. Era brincar de professor, porque eu gostava imenso de ensinar, e era brincar de supermercado. Supermercado com pessoas, clientes, e eu trabalhei nisto, em comércio, em várias coisas distintas, dos 18 aos 35, para aí. Dos 18 aos 35. E aqui foi um grande propósito, sim. Que legal. Então, as minhas brincadeiras, a que eu gostava mais mesmo, eu acho que eu comecei a identificar que era o futebol depois dos 8 anos, eu acho. Comecei a jogar futebol. Mas
Antes mesmo era... Eu pegava carrinhos e começava a criar estradas, criar granja de arroz, brincar, e fazer toda essa coisa de criar, ficar criando, ficar criando essas coisas mesmo quando eu era lá criança, que eu lembro mesmo. E uma outra coisa também que eu lembro até hoje, que está gravado em mim, é que eu ficava... Deixa eu ver aqui não tem nenhuma garrafa aqui. Mas, enfim. Vou pegar esse livro aqui, por exemplo. Eu pegava algo do tipo um livro, um creme de mão, alguma coisa desse tipo, eu ficava pensando... Deixa eu ver se eu consigo explicar. É uma brincadeira de imaginação. Eu ficava olhando para esse livro aqui e ficava imaginando. Putz, eu posso colocar ele para vender em tal lugar, eu posso replicar, eu posso fazer mais cremes, eu posso fazer mais uma coisa, botar em vender em tal lugar, boto em vender em outro, crio uma empresa e contrato mais pessoas, as pessoas trabalham, fazem mais livros, vão vendendo e vão vendendo. Essa questão assim, eu ficava imaginando. É uma coisa meio tosca assim, de se falar agora, mas eu ficava horas e horas. Não é tão tosco, que é o que fazes hoje em dia. Tu vais criando, replicando, aumentando e vais transmitindo, ou seja, tu já tinhas esse propósito na tua cabeça. Eu tinha essa imaginação de empreendedor já. Lá na minha infância, na minha criança interior mesmo, ficar criando algo do tipo assim, e criando, enfim, sempre tinha essa imaginação de replicar algo desse tipo, essa coisa de empreendedorismo. E isso foi aflorando agora, dos 26 anos para frente, 25, 26, foi aflorando essa questão de empreendedorismo, de ajudar as pessoas e tal. Então, algumas infâncias que... Tem uma cena aqui gravada na minha cabeça, que eu não vou comentar, mas exatamente eu lembro dessa cena, e eu ficava horas e horas ali, lembrando, imaginando, brincando com isso. Isso era uma brincadeira divertida para mim. Ficava imaginando nessas coisas, assim. Então, enfim, quando nós é criança, é umas brincadeiras, assim, bem doidonas, assim, sabe? Por isso que é legal vocês pais hoje, que têm filhos, pegar os filhos de vocês e anotarem tudo isso. Anotar. Pegar o seu filho e anotar tudo que ele faz. Para lá na frente ele ler, fazer tipo um diário, como a gente falou, com essas perguntas, e anotando. Imagina você, com tudo anotado hoje, você lê esse manual. Você pegar e ler esse manual, olha como seria. A Ana colocou ali, da minha idade só tinha primos, então eu jogava futebol aí com carrinhos. É isso, é você ficar lembrando isso. Brincava com animais, os meus avós tinham galinhas, patos, coelhos e perus. Exato. Vai anotando todas essas lembranças que vão vindo. Daqui a pouco você vai relacionando com a sua vida atual hoje, se faz sentido, não faz sentido com o que você está vivendo hoje. Todas essas lembranças que a gente vem estimulando até agora, vai relacionando se faz sentido com o que você está vivendo hoje ou não. Se dá entre 80%, 90%, porque você está alinhadinho no propósito. Agora, se não relacionar nada, observe. Por isso que a sua vida não está como você deseja. Por isso que você está triste, você está cabisbaixo, porque não está alinhado com o que você gosta de fazer. Literalmente. Bora para a próxima pergunta? Já respondeu essa, né, Rosa? Brincadeira, né? Já. Já foi, né? Seu desenho favorito, Rosa? Tipo, o desenho favorito que eu falo, tem duas alternativas. Desenho no papel e desenho animado que você assistia. Eu não era muito desenhado. Eu não tinha muito jeito para o desenho, esquece. Eu rabiscava, eu tentava desenhar, eu tinha muita vontade de aprender a desenhar, mas eu não tinha mesmo muito jeito para desenho. Até hoje tento, mas não, os meus desenhos são muito básicos, não tinha muito jeito para desenhar. Um dos desenhos animados que mais me emocionou, que eu mais gostava quando eu era pequenina, foi uns desenhos animados que passaram, que era a Candy Candy, que era uma menina que se perdia da família e depois havia um príncipe que vinha ter com ela e aquilo era meio japonês na altura e aquilo era muito de emoção, lá está.
era um desenho animado que eu acabava às vezes a chorar a ver aquilo, porque eu achava que aquilo era tudo muito real, mas eu adorava aquele desenho animado, porque era tão bonito, porque ela era tão querida e, olha, a Ana está a dizer, pois a Ana da minha altura, também adorava a Candy Candy. Quem não conhece? A Candy Candy é um desenho animado antigo, era uma bonequinha, era uma menina, as cores dos bonecos, era uma menina que era muito sensível e depois aparecia, na altura, depois havia um príncipe, mas ela não sabia que era um príncipe, e depois a história vai-se toda desenrolando, mas eles andavam sempre desencontrados, ou seja, ele acabou por a perder, depois não sabia onde é que ela estava, e tudo se desenrolava assim, e eu às vezes era o drama, porque eu chorava, porque eu achava que aquilo, não é, eles nunca mais tinham encontrar, e eu fazia daquilo um drama, e chorava, mas era o meu desenho animado preferido, era o que eu gostava, era o que eu gostava de ver. Era aquele desenho animado que até hoje, houve depois mais, mas foi já numa fase mais adulta, que Simpsons, Family Guy, mas isso já são desenhos animados para adultos. Simpsons gostava muito, ainda hoje adoro Simpsons, por exemplo. Simpsons para mim é Simpsons, pronto, e ficava. Houve uma altura já, bem tarde da minha vida, que eu ficava a ver Simpsons, maratonava Simpsons, não era Netflix, era Simpsons, e via muito, gostava muito. Mas quando era pequenina foi mesmo esse, foi aquela delicadeza daquela criança, daquela menina que sem os pais, e que aquilo era uma coisa muito, muito bonita. Eu gostava muito dessa série, gostava muito mesmo dessa série. Não perdia episódio, estava lá na hora, porque aquilo não andava para trás nem para a frente, não é? Antigamente, ou estavas na hora lá sentado, ou depois já não vias. Eu ainda sou desse tempo. Não havia cá coisa de vamos pôr para trás e YouTube e vou ver, não. Ou estavas lá. Olha, a Ana também está a falar de um boneco que eu também gostava muito, que era o Calimero. Eu não sei se. Era um pato que tinha um pintainho, que tinha uma casca de ovo na cabeça. Vocês não viram? Não sei se tem o mesmo nome no Brasil. Não sei. Não é do teu tempo, mas também não é do teu tempo, tu estás com arte, o que é que elas estão a falar? Sim, mas era um pintinho que tinha uma casca de ovo na cabeça, também era muito engraçado. Era muito engraçado. O segredo disso, de a gente relacionar o desenho da infância nosso, é você anotar os comportamentos que você admirava naquela Candy. Então, você que está aqui assistindo e você lembra do seu desenho favorito, anota quais são as coisas, as habilidades que você admirava naquele desenho favorito. O que você admirava? O que chamava a atenção naquele desenho favorito que você gostava, que ressoava com você? Olhe por trás agora, olhe com outros olhos agora. Olha os comportamentos, as habilidades, as emoções daquela pessoa, a determinação daquela pessoa, daquele desenho animado que você assistia. Então anote isso. Anote essas coisas que você não enxergava naquela época. E adivinha o meu? Dragon Ball. Deixa-me só adivinhar. Dragon Ball, e não vias mais nada. E o Dragon Ball Z, que era o raiz. Dragon Ball Z tinha que esperar. Meu, eu ficava muito puto. Ficava muito bravo quando eu tinha que estudar de manhã. Era. Aí aqui só passava na Globo 11 horas da manhã e eu tinha que estudar de manhã. Então tinha uma hora que eu perdia. Então eu perdia o Dragon Ball, tipo, eu passava no sábado, às vezes passava no sábado. Mas, caraca, eu perdia o Dragon Ball quando estava tarde, aí eu assistia o filme Dragon Ball. Aí tu tinha que estar na hora certa, né? Porque ele tinha intervalo, e se não dava pra voltar e tal. Hoje dá pra voltar. Mas enfim, eu já citei para vocês hoje aqui sobre essa questão de por que eu admiro esse desenho animado. Então, você começa a fazer isso. Começa a notar por que você admira aquele desenho animado. E começa a relacionar. Parecia, eu dava a hora de ir para a escolinha. Exatamente. Terminava o Dragon Ball, era a hora de almoçar e se jogar com o ônibus passando na frente. Engraçado, porque o Flávio também é reikiano. É engraçado como é que vocês os dois têm esta questão do Dragon Ball e a questão das mãos e das bolas que eles criavam e a energia, sei lá como é que engraçado.
Tem aquela cena que o Goku, para derrotar o Majin Buu, ele pede a energia do mundo inteiro. Olha que loucura, olha como a gente usa hoje isso. Para fazer a Genkidama, todo mundo ergue a mão e todo mundo envia energia para ele. O que a gente faz hoje? A gente pega todo mundo e envia o reiki para a Rússia, para a Ucrânia. Todo mundo enviando o reiki lá para a Rússia e para a Ucrânia. É a mesma coisa. O desenho animado já mostrava que aquilo funcionava. Então, todo desenho animado existe um fundo de verdade. Existe alguma base. É um pouco mais ilustrativo, sim, mas existe uma base. Existe algo, uma verdade por trás. É o que a gente faz, esse envio de reiki, quando todo mundo se reúne, a bola universal, como o Flávio está falando, exatamente isso. A meditação, que já ensinava no Dragon Ball, tudo aquilo. Como quando o Goku ficava muito cansado, ele teria que parar, respirar, e ele ficava nas montanhas, lá meditando, tempos e tempos. Era o equilíbrio, então ele cuidava do corpo espiritual com a meditação, ele cuidava do seu corpo físico, da sua máquina, do seu corpo físico. Para quê? Para manter fortalecido, cuidava da alimentação, comia bastante. Então, olha como os ensinamentos do desenho animado traz para nós. Mesmo. Existe um fundo de verdade, sempre existe. Então, o que a gente passou hoje aqui, todas essas são as principais perguntas que eu separei aqui. Existe algo mais profundo? Sim, existe. Mas você já fazendo essas perguntas que a gente passou aqui, estimulando a sua criança interior, você já começa a alinhar o seu propósito de vida. Começa a alinhar. É verdade. Ali, já vai, tá vindo aqui o pessoal que já fez, ó. Vamos primeiro para, né? As navegantes da Lua sabia que era outra galáxia, e o seu gato era o seu guia espiritual. Enfim, a Cantinho das Fadas. Oh, que incrível, estou impressionada em como as respostas às nossas perguntas estão na infância. Fascinante. Essa é a sacada que a gente está aqui. Se o nosso conteúdo já ajuda uma pessoa, tá valendo. Essa é a sacada que você pegou aqui no nosso conteúdo de hoje. É de você olhar para a sua vida adulta hoje e a resposta é tudo lá, ó. A sua infância. Seu propósito de vida, sua missão de vida, tá tudo lá. Tudo. E uma dica que eu deixo aqui também, anote no caderno as melhores habilidades que você tinha quando você era criança. Quais eram as suas melhores habilidades quando você era criança? O que você literalmente gostava de fazer quando era criança? Anote todas as habilidades suas, da sua criança lá no fundo, que você vai estar identificando isso. Toda essa dinâmica aqui vai mostrando para você, vai te guiando, se você vai seguir para um ramo de terapias, ajudar as pessoas, ou vai seguir para outro, enfim. Aqui foi apenas um conteúdo para deixar claro para você como você pode seguir daqui para frente. Como você pode alinhar o seu propósito daqui para frente. Essa aqui é um conteúdo para você voltar e assistir de novo, voltar e assistir de novo. Você fazer com calma, pausando, logo vai ser a gravação. Você assiste com calma, vai pausando e vai assistindo esse conteúdo. Alguma coisa mais para contribuir, Rosa? Não. Vão sair muitos insights. Cantinho das Fadas, eu, se não estou em erro, ela trabalha em estética com design de unhas. E ela há bocado falou de desenho, que ela gostava muito de desenho. Ou seja, ela já tem alguma coisa do propósito de vida dela, da criança, a manifestar-se agora. Ou seja, ela depois for associar tudo aquilo que ela foi fazendo, ela já está a começar a manifestar aquilo que é a criança interior. E atenção, que eu só quero deixar aqui uma ressalva. Nem sempre nós fazemos aquilo que é o propósito que a nossa criança anterior nos deixou lá atrás. Nem sempre nós conseguimos chegar, às vezes chegamos mais tarde. Eu só há bem pouco tempo, fora a parte de que trabalhei com pessoas e comecei com pessoas, sempre foi a minha coisa, esta parte foi ampliada, e depois do curso então ainda mais. Com o Reiki Xamânico Estelar eu comecei realmente a perceber que eu tinha que ir lá àquela criança. Havia alguma coisa que me dizia, eu tenho que ir a esta criança, eu tenho que perceber, porque eu tenho que estar alinhada com alguma coisa e ia lá atrás. E realmente fui buscar muitas respostas e o Ajudar, Cuidar, Curar veio daí, veio de uma dessas respostas de cura de criança interior. Por isso é que a cura da criança interior é tão importante para nós avançarmos na nossa vida. Exato, é isso mesmo. Então, esse foi mais um Reiki fora da caixa.
Hoje com presença do Iron aqui, fazendo aula também, junto com a Rosa. Sim, exato. Edu aqui. Então, esse foi finalizando nossa série aqui de criança interior, que a gente já abordou em 3 episódios já sobre crianças interior aqui. Hoje foi para alinhar o seu propósito de vida. Nosso próximo episódio do Reiki Fora da Caixa vai ser, me corrige se eu estiver errado, Rosa, mas é o que eu lembro agora, como ajudar as pessoas a despertarem a cura emocional através dos 4 elementos. Yeah. Então, você vai, no próximo episódio do Reiki Fora da Caixa, você vai aprender como ajudar as pessoas a despertarem, alinharem suas emoções utilizando os 4 elementos, identificar os 4 elementos, equilíbrio dos 4 elementos, equilíbrio emocional. Então, você vai aprender a dominar os 4 elementos aqui no próximo episódio do Reiki Fora da Caixa, que vai ser na quarta-feira que vem, às 17h31. E toda sexta-feira... 21h31 em Portugal. 21h31 em Portugal. E toda sexta-feira, às 17h31, sai a gravação do nosso episódio aqui, editado bonitinho para você assistir. Em todas as nossas plataformas, tanto no Facebook, YouTube e Instagram, sai a gravação editada para você assistir com mais calma e para você aprender. Perfeito? Rosa, obrigado de fundo do meu coração. Gratidão. Rosinha. Rosinha. Um grande aula para todos e por se me permitirem fazer este exercício que realmente é muito bom para esta questão. E até ao próximo episódio. 4 elementos vai ser... se preparem. Vai ser legal mesmo. Obrigado mesmo, Rosa. Um grande aula. Gratidão. Tchau, gente.